sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento do Plano Rumo EUA. Eu vou dar uns minutinhos aí para o pessoal ir entrando. Logo mais eu vou convidar o Mário para fazer parte da live com a gente, o Mário da Rolê USA. Ele tem uma assessoria de vistos e ele já trabalha com isso há muito tempo, então ele tem muito conteúdo para agregar nessa live de hoje. E nessa live de hoje a gente vai falar especificamente sobre visto americano. Como você pode aumentar as suas chances de ter o seu visto americano aprovado. O visto americano não é esse bicho de 7 cabeças, né, que muita gente acha que é. Existem caminhos que podem facilitar para que você seja aprovado e caminhos que podem dificultar. E é sobre isso que a gente vai falar na noite de hoje. Eu só tô dando um tempinho aí para o pessoal ir entrando. Hoje eu fui pontual, estou aqui às 8 horas da noite. 8 horas da noite aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos são 6, pelo menos onde eu moro, na Flórida. Hoje eu fui pontual, coloquei isso como meta esse ano, né, para ser mais pontual. E tô dando um tempinho aí pro pessoal ir entrando. Vou explicar para vocês sobre o plano Rumo EUA e como vai funcionar. Algumas pessoas já estão sabendo, inclusive já se inscreveram, outras ainda não. Então, o plano Rumo EUA é um aulão que eu vou dar gratuito no dia 1º de fevereiro, onde eu vou passar os principais passos, né, o começo da sua jornada rumo aos Estados Unidos. Então, qual caminho você precisa percorrer, o que você precisa fazer para você chegar aqui de forma legal, economizando tempo, economizando dinheiro. É isso que a gente vai abordar nesse aulão. Inclusive, quem quiser participar, o link está na minha bio aqui do Instagram. Então, depois da minha live, já vai lá, já se inscreve gratuitamente para você não perder, porque esse aulão, assim, vai ter o conteúdo que eu vou estar entregando um ouro para vocês, que vocês não têm ideia. Vai ser, assim, muito conteúdo, chuva de conteúdo mesmo. E na live de hoje, né, dando sequência, na live passada, eu abordei sobre vir para os Estados Unidos sozinho. Eu fui essa pessoa, né, eu vim para os Estados Unidos sozinha. Tô aqui até hoje, fiz essa loucura, mas deu certo, tô aqui até hoje. E aí eu abordei com vocês sobre isso, por que que isso é algo positivo, né? E como você pode lidar com isso, para você não deixar o seu sonho de lado por medo. E hoje a gente vai falar sobre o visto, que é uma das etapas mais importantes. Sem o visto, simplesmente você não entra nos Estados Unidos. Seja para trabalhar, para estudar, para vir a turismo, você precisa de um visto. E eu vejo na internet, existe muito conteúdo errado também, né? Sobre visto. Existem umas teorias da conspiração que não condizem com a realidade. Enfim, então tem que tomar bastante cuidado. E eu vou convidar agora uma pessoa que entende muito desse assunto, que é o Mário, porque ele tem essa assessoria dele. Então eu vou convidar, vou chamar aqui, só um momento, que eu vou convidar o Mário para a gente dar início à nossa live, dar início ao nosso conteúdo. Vamos lá. Acho que eu convidei. Acho que eu consegui, não sei. Olá! Boa noite. Boa noite, Mário. Nossa, que bom ter você aqui. Obrigado pelo convite, Estava Renata. Muito obrigado. ansiosa por essa live. Tenho certeza que o pessoal também, porque falar sobre visto é um assunto assim muito. As pessoas aguardam muito por isso. As pessoas têm muita curiosidade sobre isso, né? E nada melhor do que uma pessoa que já está no ramo há tanto tempo. Então, eu queria que você começasse assim, se apresentando, contando um pouquinho para o pessoal, né, da sua assessoria e tudo mais, só para a gente começar, de fato, o conteúdo. Vai ser um grande prazer. Primeiro, mais uma vez, obrigado. É uma honra estar aqui contigo. Tenho acompanhado o teu trabalho já há alguns anos, que a gente já se Verdade, comunica. né? Parabéns, né? Tem Obrigada, crescido Mário. muito.
pelo teu mérito, pelo teu esforço, pelo teu estudo, de querer ajudar outras pessoas a encontrar um caminho menos complexo. Me apresentando para todo mundo aqui, eu vivi no mundo corporativo durante muitos anos, fui diretor de empresas como 3M, GE, fiz meu mestrado nos Estados Unidos, morei lá, tive negócio nos Estados Unidos e hoje eu tenho, como eu tenho essa relação com os Estados Unidos há muitos anos, eu resolvi abrir uma empresa também para ajudar pessoas a tirar o visto. Então, eu e a Renata aí, a gente acaba se complementando, né, se ajudando para ajudar vocês, né? Eu tenho sociedade com a Fabiana Maggioli de Castro, que é minha esposa. Ela não vai estar hoje aqui com a gente na live, mas nós temos uma equipe muito bacana, muito bem estabelecida. Depois, quem puder, entra. Eu posso depois mandar também, a gente pode fazer um post. A gente tem, enfim, a gente já tem atendido empresas grandes, 3M, Oracle, UFC. Então, a gente já tem uma boa experiência. Eu mesmo já apliquei para 4 tipos de vistos diferentes nos Estados Unidos. Então, tem uma relação muito forte, familiares, tenho 5 irmãos nos Estados Unidos, então só para me apresentar aí. Tem muita bagagem, né, Mário? É uma vivênciazinha de alguns anos já convivendo com questões de visto. Para o pessoal que provavelmente deve estar se perguntando, né? Quais os tipos de visto que você faz hoje? Muitos tipos. Aqui tem mais de 100 tipos de vistos, né? De trabalho é um pouco mais restrito o tipo de visto que a gente faz, mas estudante, quase todo tipo de visto estudante, turismo, negócios, treinamento, religioso, artista, atleta, muitos tipos de vistos. E alguns de trabalho também a gente faz, né? Depois, futuramente, a gente pode, inclusive, fazer uma outra live falando sobre os tipos de visto, mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre como aumentar, né? Como aumentar a sua chance de ter o seu visto americano aprovado. Muita gente não sabe, mas existem caminhos, né? Que a pessoa pode percorrer que facilitam, ou complicam, né? Que facilitam ou complicam, por isso é importante, muito importante, antes da pessoa tirar o visto dela, ela se atentar a isso, ela já ter um certo conhecimento sobre isso, para ela não chegar no dia da entrevista assim completamente perdida, né? Eu listei aqui, Renata, 10 coisas, mas basicamente as 2 coisas mais importantes, e a gente vai citar alguns itens, são 2 coisas, né? Que as pessoas precisam se atentar e nós vamos entrar em mais detalhes. Número 1, plano de viagem. Número 2, os vínculos com o Brasil. E a gente vai entrar um pouquinho e explicar o que é plano de viagem, o que eles vão analisar do teu plano de viagem, o que é vínculo. Um monte de gente fala sobre vínculo, né? Vínculo com o Brasil. O que é vínculo? É trabalho? É teu imposto de renda? O que é vínculo? Então, agora, se a gente já chegou na hora, eu posso começar a compartilhar. Deixa eu só avisar o pessoal, no final da live a gente vai abrir para perguntas, então vocês vão poder enviar a pergunta de vocês, a gente vai estar respondendo. A gente vai primeiro passar os pontos mais importantes, que é o principal, como fazer para você ter mais chances, né, de ter o seu visto aprovado, e depois a gente vai abrir para perguntas. Então, se você quiser começar, Mário, pode ficar à vontade. Posso sim, muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Já tem algumas perguntas aqui, o que eu vou pedir para o pessoal é exatamente isso que você falou, para não deixar vocês no vácuo. Levi, tivemos aqui a Hanna, o Levi perguntando novamente, tivemos várias pessoas fazendo perguntas. Se vocês puderem, logo que eu terminar, eu vou passar rapidinho o conteúdo aqui, e aí vocês mandam a pergunta novamente, se vocês puderem, eu agradeço, para a gente responder a pergunta de vocês, porque foram perguntas muito boas, tá? Inclusive sobre questões de visto negado, a chance de reaplicar. Legal, então eu listei 10 coisas aqui, e a primeira coisa que eu coloquei aqui, assim, como uma coisa muito básica, mas que muita gente erra. Muita gente erra. Preenchimento correto do formulário DS-160. Para quem não sabe, o formulário DS-160 é o formulário lá dentro do sistema do consulado americano, é a base para quase todos os vistos. Antes de aplicar, você vai aplicar para um visto estudante,
você vai preencher a DS, vai aplicar para um visto religioso, você vai preencher. Para praticamente todos, não vou dizer todos, mas quase todos, você vai preencher a DS, que são informações básicas, CPF, RG. Se você vai preencher o destino que você vai. Eu tive um cliente recentemente, lógico que eu não vou citar o nome de nenhum deles, a não ser que ele tenha me autorizado, mas eu tive um cliente recentemente que colocou que ele ia no ADS para Orlando, e aí na hora da entrevista falou que ia para Nova York. Não. Motivo de negativa, né? É uma coisa que parece boba, mas se você não estudar, a gente fala isso para os nossos clientes, se você não estudar a sua ADS, por mais que a gente faça uma consultoria detalhada, profissional para você, você vai ter o seu visto negado. Eu assisti esses dias uma entrevista com uma agente consular numa mídia chamada DOL, não é UOL, é DOL mesmo, e ela falou que esse é um dos principais motivos de negativa do visto. Ou seja, preencha direitinho, estude a sua DS e fale aquilo que você escreveu na DS. Eu bato muito nessa tecla, Mário, todas as vezes que eu vou postar vídeo sobre visto, né? Eu bato muito nessa tecla de ser coerente com o que você colocou na ADS 160. Não tem como, exatamente esse caso, né? Não tem como você colocar que você vai para um lugar e chegar no dia da entrevista você fala outro, mesmo que os seus planos tenham mudado, porque assim, o agente consular ele tá ali para avaliar a veracidade dos fatos, certo? Então, se você colocou uma coisa e fala outra, já ficou incoerente. Assim, o americano ele não gosta. A gente, como brasileiro, a gente releva. É importante a gente entender. Isso é uma outra coisa que eu falo: a cabeça do agente consular, a cultura deles. E é por isso que eu abri uma empresa para fazer isso, porque se você entende a cabeça do agente consular, ele está ali para defender o país dele, de que a pessoa está tirando um documento se propondo a fazer turismo, ele quer garantir que essa pessoa vai fazer turismo e vai voltar. Aquele visto é para você vai passear e vai voltar. Você tem direito a 6 meses passear e voltar. Então você precisa ter, número 1, plano de viagem muito claro. Mas a gente vai falar do plano de viagem. O primeiro ponto aqui é: preencha corretamente os dados, seus dados, e na hora da entrevista use os dados conforme está preenchido no formulário. A gente manda um formulário para os nossos clientes para facilitar a vida deles. Em português, tudo direitinho, ele preenche e a gente vai preencher a DS dentro do sistema. Isso já facilita. Porque mas a DS, ela é em inglês, certo? se você pedir para o Google traduzir, mas tem coisa que às vezes vai traduzir e não vai traduzir corretamente. Então você pode se confundir, tem que tomar cuidado com isso. O Google traduz a página para você para português, mas nem sempre a tradução vai estar correta. Fica aquela tradução perfeita, né? Então tem que tomar muito cuidado também. Isso, tradução literal, que aí nem sempre é o que significa aquela palavra, e aí você vai colocar uma informação errada lá. Passo número 2, documentação adequada. O que é documentação adequada? Você providenciar documentos que comprovam as informações que você está dando para a agente consular. Então, tem um número grande de possibilidades de perguntas do agente consular. Nós vamos ensaiar vocês para essa entrevista. Só que não dá para saber todas as perguntas. Então, para cada possível pergunta que ele vai fazer, você tem que ter um documento que comprove. E aí eu vou dar um exemplo que se tornou público de um cliente nosso, pai de uma pessoa famosa na internet, a Mari Menezes. E a Mari Menezes tem mais de 3,5 milhões de seguidores hoje. A gente fez visto de toda a família. E eles são uma família com todos, teoricamente, os requisitos para ter o visto aprovado, né? Eles queriam passear em família na Disney e o pai ficou por último para tirar o visto. Nós tiramos o visto da família inteira e o pai ficou por último. Chegou na hora da entrevista, ele falou que a esposa e os filhos já estavam com visto, só estava faltando ele para eles poderem viajar para a Disney. O agente consular pediu a cópia do visto da esposa dele. Ele não levou. Ele foi recusado por causa detalhe tão disso. Pequeno fez ele ser recusado. Ele foi recusado por causa disso. Nem sempre vai estar listado todos os documentos que você tem. Os documentos obrigatórios que você precisa levar,
Mas tem coisas que você vai afirmar que não está na lista de documentos obrigatórios. Se você não tiver essa orientação, pode ser que você caia no erro de não levar um documento que suporta a sua afirmação. Sim, é sempre bom, assim, eu falo que é sempre bom pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então, Sim. quanto mais. Pode ser que eles nem peçam no dia, né? Por exemplo, às vezes você vai na entrevista, eles não pedem um documento e você tem o seu visto aprovado. Mas pode ser que por causa de um detalhe, um documento que você deixou de levar porque você não considerou que era importante e você acaba sendo negado. Exato. Eu vou passar os outros itens um pouco mais rapidinho, porque a gente está no terceiro item, e eu acho que até umas 8h20, 8h22 ali, que levou uns 2, 3 minutos para dar início, a gente vai para as perguntas, então vou tentar nos próximos 7 minutos aí passar os outros itens e a gente vai para as À perguntas. vontade, Mário, que esse conteúdo é riquíssimo e importantíssimo. Tenho certeza que quem está aqui está se beneficiando muito, né? Então, à Sim, vontade. é um prazer. Então, o terceiro histórico de viagens. Ah, Mário, eu preciso viajar um monte de... Não, você não é obrigado a viajar para outros países antes de tirar o visto americano. Mas o fato de você ter entrado num país, sei lá, fui para Portugal e voltei, significa que você está turistando, que você quer turistar. Isso, às vezes, não é que é obrigatório, mas dá um pontinho positivo no teu Você histórico, diz tá? Não é obrigatório. assim, você ter um passaporte assim mais carimbado, digamos. É, poder falar no teu processo que você já visitou, porque agora não está tendo mais carimbo, é recente isso. Agora está ficando tudo É, digital, então tem pessoas que ficam frustradas. Ah, não vou ter mais os carimbos, né? Mas tá tudo virando mas o digital. importante é que tá viajando, né? Não vai ter o carimbo, Exato, mas tá viajando. tá lá no sistema ou, né? Enfim, você vai poder afirmar que você fez uma viagem para fora. Entrevista consular, esse é essencial. Vai uma live só para falar da entrevista, né? Ah, É um sim, como se tema, comportar, né? Como agir no dia da os entrevista, o tipos que esperar. de perguntas que eles fazem, que aí é dividido em duas. A entrevista é muito dividido nessas duas etapas. Plano de viagem, né? E aí eu vou dar um exemplo de plano de É viagem. isso que Por exemplo, eu ia falar. Explica um pouco mais para o pessoal o que seria o plano de viagem, então. tem que ter uma lógica de chegada nos Estados Unidos, o porquê você escolheu aquela cidade, né? Vamos supor, você vai para Wisconsin na sua primeira vez que você vai para os Estados Unidos, para a gente consular não faz sentido. Eu já tive cliente negado porque não soube explicar o destino dele. Pode Estava indo até para uma cidade. ser o caso, né, Mário? Pode até ser que a pessoa realmente ela queira ir para essa Sim, cidadezinha que não é nem turística. Mas é, realmente, para uma pessoa que está viajando a primeira vez, eu acho que o agente consular ele vai ali ponderar. é. Poxa, será que essa história está fazendo sentido? Você tem que ter uma boa explicação de por que você não está indo para um lugar turístico. Você está indo lá para tirar um visto de turismo. Então, por que você não está indo para Orlando, para Nova York, Chicago, Miami, Las Vegas, Los Angeles? Por que você não está indo para um lugar tradicional turístico? Então, você tem que ter, às vezes, um amigo, uma amiga, tem que ter uma história que faça sentido na cabeça do agente consular. Então, você pode ir para qualquer lugar, mas a história de por que você vai, quantos dias você vai ficar. Eu, na minha primeira vez nos Estados Unidos, eles ficaram muito desconfiados. Porque eu estava indo a trabalho e era a minha primeira vez que eu estava indo para os Estados Unidos, eu ia ficar só 5 dias. Então, muito raro alguém vai lá para ficar 5 dias. Eu já tinha visto tudo direitinho. Na hora de passar na imigração, eles ficaram me fazendo um É, monte de pergunta. Porque eu também passei por isso, eu também passei por isso. Eu sei como é que é. Então são esses detalhes que é importante a gente se atentar. Porque você vai estudar. Aí você diz que você vai estudar, eu quero me imergir no inglês. Aí você pega e faz uma escola em Orlando. Eu já tive clientes que eu falei, se você colocar que vai estudar em Orlando, a chance de ser negado é boa. De 3 clientes que eu apliquei para estudar com a família em Orlando, só Estudar um inglês, você fala. é inglês. Porque em Orlando quase não se fala inglês.
Pois é, eu moro em Orlando, né? O pessoal que me acompanha já sabe disso. E assim, é muito engraçado, porque às vezes eu tô postando story, tem uma. Você tá ouvindo português, sabe? Eu tô nos Estados Unidos ouvindo português. É realmente estudar inglês em Orlando. Você tem que você vai ter que explicar isso muito bem explicado para ele te dar o visto, para você levar seus filhos para lá e todo mundo para Orlando, entende? Então tem uma lógica de história. Você tem que, ele vai te perguntar às vezes, você vai para Disney? Você precisa saber mais ou menos o teu roteiro, o que que você vai fazer. Você não precisa comprar Você nada. tem que casar. As informações, elas precisam casar, né? Tem que ser uma coisa que faça sentido. Ele precisa ver que você tem, que é o próximo item, intenção de retorno. Aí o sexto é comprovante financeiro. O comprovante financeiro tem muito a ver com vínculo. Tá? A pergunta mais importante da entrevista é: o que você faz? Eu falo para todos os meus clientes, essa é a pergunta mais importante. Na hora de responder essa pergunta, você tem que ser objetivo, mas tem que ter uma resposta completa. Mário, como assim objetivo? Vocês vão me deixar louco. Uma hora fala que tem que falar pouco, outra hora tem. Nessa é a única pergunta que você tem que falar um pouco mais. Então, qual que é a resposta ideal para essa pergunta? Então, vamos supor, eu trabalho com marketing e vendas há mais de 20 anos. Eu tenho uma empresa de vistos para brasileiros, visto internacional para brasileiros. E sou, na empresa, eu sou diretor de marketing e vendas, por exemplo, tá? Então, uma pessoa que me fala, quando eu falo assim, o que que você faz? Eu sou dono de empresa. O agente consular não faz ideia o que significa você ser dono de uma empresa. Né? Eu trabalho com calçados. Às vezes você tem um monte de loja de calçados. E aí Precisa você... explicar um pouco melhor, né? Precisa essa resposta, como essa é uma das perguntas mais importantes, e de fato é. É lógico que você não precisa contar, eu sempre falo, né? Você não precisa contar a história da sua vida, não é isso. Exato. Mas você precisa dar uma resposta um pouco mais completa do que você faz. Igual você falou, eu trabalho numa loja de não, eu trabalho com calçados. Exato. Você trabalha Tipo, como? né? Você Você vem... trabalha onde? Como? Você faz o quê? Qual o seu cargo? Você pode falar, eu sou vendedor, já trabalho na área de calçados há 10 anos. Atualmente eu estou trabalhando há 2 anos na loja Santa Lola, como vendedor. Ele vai te perguntar quanto você ganha. Se você falar que é empresário, ele vai te perguntar quantos funcionários você tem, se você tem imposto de renda. As pessoas falam assim, eu não tenho... um... Legal também levar algo que comprove a sua renda, ou um Tá, imposto de renda. exato. Então, por exemplo, se você não tiver imposto de renda, muitas pessoas falam assim, mas não tenho imposto de renda, eu tenho chance, eu não tenho chance. Tenho chance? Lógico que tem. Você tem que levar comprovante de que você tem renda. Comprovante de renda, extrato, imposto de renda. Tem algumas formas de você comprovar renda. Né? Não necessariamente precisa ser o imposto de renda. O imposto de renda ele tem força. Por que, que o imposto de renda tem força? Porque se uma pessoa quiser forjar uma conta que está sendo movimentada, essa pessoa consegue. O imposto de renda é mais difícil. Porque se você ficar depositando e forjar uma conta que tem um movimento alto e colocar isso no imposto de renda, você vai ficar pagando imposto. Então, raramente as O pessoas melhor fazem. documento, então, nesse caso, seria o imposto de renda, mas se a pessoa não tiver, também não tem problema, porque ela pode levar outros documentos que comprovem renda. Pode sim, pode sim. Aqui, aí a gente tem, evite informações desnecessárias, que é o que a gente já falou. Eu não vou repetir, de você ficar querendo contar coisas que eles não te perguntaram, né? Então, o que que você faz? Olha, desde pequeno eu tinha vontade de ser piloto, então, né? Não, Não precisa não, contar, não. calma, gente, não precisa contar a história da sua vida lá para o agente consular, até porque tem uma fila enorme atrás de É, você, né, de gente que vai passar. Então, assim, eles têm uma certa é, pressa. é. Seja sucinto, explique o que você faz, né, mas de maneira breve. Aí, no 8 a gente já abordou conhecimento do propósito da viagem, a gente já falou. Preparação para a entrevista, a gente já falou. Se prepare, estude os documentos e praticar a entrevista. Se você não fala assim, eu não quero pagar uma assessoria, tudo bem, procura no YouTube, procura possíveis perguntas, procura no Google, que você vai achar e você tem que fazer
uma prática mínima você tem que Sim. ter. E E por último, lembrando também, né, Mário, que as perguntas, elas nunca são as mesmas, né? Então, não exatamente o que vão perguntar para mim, vão perguntar para você, vão perguntar para outra pessoa. As perguntas, elas podem variar e é de acordo com as perguntas que, no final das contas, o agente consular vai decidir se você vai ter o seu visto aprovado ou não, né? exatamente. Aí, finalizando, tá? Fazendo um resumo, um apanhado geral para iniciar a parte das perguntas. Então, lembrem-se que tem duas partes bem importantes que se dividem em várias partes, que é o plano de viagem. Saiba para onde você vai, quantos dias você vai ficar, por que você vai, qual o propósito da sua viagem, por que você escolheu esse lugar. Inclusive, eles podem perguntar para você, inclusive até falar um pouco do lugar. Ah, me conta onde você quer, o que você quer visitar, Onde né? Não tem isso você também. quer? Eu quero ir para San Diego. Meu, que legal. Onde você quer ir em San Diego? Onde você quer ir em Los Angeles? Então chega lá na hora, pá, 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 pá. Você pode até dizer assim, olha, eu não tenho plano, eu depois que tirar o visto eu vou tirar. É uma resposta possível? É possível você dizer, olha, eu vou montar o plano depois que eu tiver o meu visto. Bom, então temos plano de viagem e vínculos. Lembrando que vínculo é uma coisa que eu acabei ainda não citando, mas vínculo é o quão dependente, o quão estabelecido você está no teu país de origem. Se a gente for fazer uma definição do que é vínculo com o país de origem, é a tua dependência financeira com o teu país de origem. Como que é esse negócio de dependência financeira? O quão estabilizado você está no teu trabalho, se você tem uma profissão, se você está num segmento já faz tempo, isso significa que você tem um networking, que você já está estabilizado naquela profissão. Precisa ter carteira assinada? Não é obrigatório ter carteira assinada. Eu tenho clientes, raramente acontece isso, mas já aconteceu de cliente que é funcionário público e teve o visto recusado. Funcionário público é raro recusarem um visto de funcionário público, porque você tem estabilidade. Funcionário público não o comissionado, o concursado, né? Então é isso, gente. Esse é o conteúdo de maneira geral e a gente pode entrar em detalhes agora com as perguntas de vocês. Ô, Podem mandar Mário, as eu perguntas. ia falar, pessoal, podem começar a mandar as perguntas, tá? Pra gente começar a responder. Eu já vou começar com uma pergunta que eu recebo muito, tá? Eu recebo muito, assim, toda vez que eu posto um vídeo sobre visto, vai ter alguém perguntando, que é exatamente sobre essa questão do trabalho. Então, por exemplo, se a pessoa ela está trabalhando, existe diferença da pessoa estar trabalhando há muito tempo no mesmo lugar ou há pouco tempo na questão de ter o visto aprovado? Isso faz diferença? Então, vamos dividir isso em duas coisas. Na hora da tua resposta, por isso que tem que treinar isso, né? Essa é a resposta mais importante, isso que você está perguntando é essencial. Você tem que ser esperto, você tem que entender a cabeça do agente. Então, assim, foi o que eu falei agora há pouco. É assim, se você trabalha num segmento há muitos anos, mas você está um ano só trabalhando, 6 meses trabalhando naquela empresa, responda isso para a gente. Fala, eu trabalho na área de mineração há mais de 10 anos e eu estou há 6 meses trabalhando na Vale do Rio Doce Entendi. como gerente de logística, como analista de financeiro, como analista de RH. Não tem problema. Só que separa essas duas coisas. Então, respondendo a sua pergunta, é importante você dizer o tempo que você trabalha. Mas quando você tem pouco tempo, valoriza se você já está num segmento há mais tempo. Se você não está, fale a verdade. Se você está num segmento faz 6 meses e numa nova empresa faz 6 meses, trabalhou com mineração a vida inteira e agora você está trabalhando no shopping com vendendo bolsa, bolsa feminina. E faz 6 meses você está lá. Você recebeu uma oferta boa de trabalho, você quis mudar de segmento, faz 6 meses que você está lá. Beleza, fale a verdade. Você Sim. pode até dizer, olha, eu trabalhei 20 anos na área de mineração, recentemente eu mudei para a área de varejo, venda de bolsa e sapato feminino, faz 6 meses que eu estou lá. Recebi uma boa oferta, faz 6 meses que eu estou lá. Beleza, você pode responder isso, essa é uma pergunta muito importante ser respondida É uma, adequadamente. Eu é uma sugiro. excelente. O que você acabou de falar, na verdade, é uma excelente dica, né? Porque às vezes a pessoa está insegura de tentar tirar o visto, porque, poxa, eu estou trabalhando nessa loja tem 2, 3 meses, aí eu vou falar que tem 2, 3 meses, mas de repente você já está nesse ramo há 10 anos. Exato.
Exato. Então, é importante, esses detalhes, eles fazem uma diferença gigante, pessoal. Gigante no Uhum. processo ali da entrevista de vocês. Pode mudar o jogo completamente vocês fazendo. Então, ó, tem várias Ó, perguntas. o Michel perguntou aqui: boa noite, sou bombeiro militar. É possível ser policial nos Estados Unidos? Acho que ele está perguntando sobre aplicar para o visto de trabalho, né? Olha, é possível você entrar para as Forças Armadas nos Estados Unidos, você se listar lá no Exército. Eu conheço alguns estrangeiros que se alistaram e conseguiram entrar. Agora, como funciona os detalhes da questão de conseguir um trabalho na polícia de lá, eu não sei te responder. Eu nunca fiz um visto específico para Para um isso. policial, mas é possível, é possível, especialmente a parte de forças armadas, exército, é possível sim. Você precisa estar com residência lá. Inclusive, esse é um caminho para você obter o Green Card futuramente, né? Trabalhar como militar aqui. Então é um caminho muito viável, assim. Não estou dizendo que é fácil, né? Porque a gente sabe que cada processo é um processo, mas é um caminho viável aí para quem tem a intenção mesmo de permanecer nos Estados Unidos. Legal. Eu vi um aqui, quanto tempo leva? Não, esse aqui foi o teu. Acho que foi tua mesmo. Quanto tempo é o processo de aplicação de aprovação do visto, desde a submissão até a entrevista e eventual emissão do visto? Olha, a gente consegue fazer isso muito rápido. É O processo que de o pessoal não sabe. É uma coisa que é importante falar. E você pode explicar melhor do que eu, né, Mário? É que tem como agilizar o processo, certo? tem. É, é, então, hoje em dia, está levando em torno de 4, vamos dizer assim, de 6 a 8 meses para você conseguir agendar a tua entrevista num processo normal. Aí alguém vai falar que eu tenho uma prima que conseguiu em um mês. É porque ela deu sorte, porque ela entrou no sistema a hora que o Muito. consulado disponibilizou alguma data. Mas isso não é normal. Né? Hoje em dia está mais fácil. Até 6 meses atrás estava levando 2 anos. A gente saiu numa reportagem do SBT, o SBT acabou achando a gente porque ficou sabendo que a gente, mesmo levando 2 anos num processo normal, a gente estava conseguindo fazer em 2, 3 meses. Hoje a gente consegue fazer em 1, 2 meses, né? No máximo 3 meses a gente dá para os nossos clientes, mas no processo normal leva 6, 8 meses, um E ano. nessa época de 2 anos foi pós-Covid, né? Foi aquela época pós-Covid. Até o meio do ano agora, de 2023, estava ainda levando 2 anos, até junho, julho. Depois o consulado fez uma força-tarefa, contratou muita gente, colocou muita gente para trabalhar horas extras, e aí esse tempo diminuiu bastante. Não leva mais nenhum ano em nenhum consulado. Assim, eu até cheguei a compartilhar. Eu lembro que eu compartilhei um vídeo aqui falando justamente sobre isso, que eles contrataram mais funcionários para dar conta da demanda pós-Covid, e agora o tempo diminuiu um pouco, porém, para quem tem essa certa urgência de vir para cá, ainda é um tempo longo, né? Que vocês conseguem encurtar. A gente consegue. E aí as pessoas perguntam, Mário, você tem uns contatos bons lá dentro do consulado? Qual que é o esquema para você? Literalmente já tive esse tipo de pergunta, não foi uma vez só não, né? O que acontece é a gente tem um time trabalhando 24 horas, um sisteminha ali que a gente criou para rastrear a agenda do consulado americano. Então, a hora que abre uma vaga, meu time fica sabendo, corre lá e marca para aqueles clientes que estão precisando. Então, a gente promete em, sei lá, com mais de, deixa eu fazer as contas aqui, bem mais de 1.000 vistos que a gente fez até agora, do início da empresa, bem mais de 1.000, vamos colocar aí uns 2.000 vistos. É, a empresa não tem tanto tempo assim, né? Tem 2 anos. A gente perdeu a data de cliente acho que 2 vezes, né? Que assim, era em março, marcamos começo de abril, né? Foi chegando a data na época que estava muito apertado. Hoje em dia a gente
bate a data antes. Se vocês entrarem lá no nosso Google e ver os comentários, vocês vão ver lá que a gente faz em um mês, 2 meses. Maravilha, porque a pessoa que tem pressa, ela já pode ficar despreocupada em relação a ter que esperar pelo visto, né? Que eu acho que, eu acredito que seja a demora mais angustiante, pelo menos para mim foi, né? Na época que eu tirei meu visto, ter que ficar esperando essa entrevista e depender da entrevista. A gente tem algumas perguntas aqui. Uma do Edu. Desculpa que nem todas a gente vai achar. Eu fico fuçando aqui para achar as perguntas de vocês. Edu Krozak. E vamos também ver a da Tem a da Wade. Hannah. A Hannah mandou uma pergunta bem interessante também. Manda bala. A desses dois eu vou deixar aqui na minha tela e a gente faz na sequência. Tá, a Hannah tá perguntando aqui: é necessário não ter o nome vinculado ao SPC e Serasa? Não tem, não existe isso, tá, gente? Problema financeiro não atrapalha o processo do visto. Se tiver, pode estar com o nome no Serasa, SPC, FCF, aí eu estou já inventando, né? Pode estar devendo papagaio, periquito, cachorro, não tem problema. Não tem nenhum vínculo, né, de aprovação ou reprovação quanto à situação de dívida, vamos dizer assim, tá? Eles pesquisam, Mário? Eles conseguem ter acesso a essas informações ou não? Eles não pesquisam. Se eles quiserem ter Eles... acesso, eles conseguem. Qualquer um pode ter acesso a esse tipo de informação. Mas eles não fazem essa pesquisa. A única pesquisa que eles vão fazer é criminal. Se você tiver já sido condenado num processo criminal, se tiver rolando, não, também não atrapalha o teu processo. Agora, se você já tiver sido condenado num processo criminal, aí atrapalha o teu processo de visto. Aí atrapalha. Ó, o Edu tá perguntando aqui, achei bem interessante essa pergunta. Tem alguma média salarial que eles têm para aprovar o visto? Não existe isso. Isso vai variar muito de acordo com a idade, de uma série de coisas. Então, às vezes, um jovem de 18 anos fala para mim: ai, Mário, eu não tenho casa no meu nome, eu não tenho carro, não tenho moto, não tenho nada no meu nome, eles não vão aprovar meu visto. Fala: olha só, existe uma lógica, né, da vida que eles seguem essa lógica. Então, uma pessoa de 18, 20, 21, 22, 25, às vezes 30 anos, não é obrigado a ter nada no nome, porque leva anos para uma pessoa ter uma casa no nome e tem pessoas que decidem que não querem ter casa própria, quer investir o dinheiro, receber juros, então não é isso que vai fazer você negar, ter o visto negado. Já vimos visto aprovado de pessoas que ganham um salário mínimo, você pode estar ganhando um salário mínimo, você tem alguém, O você tem meu o seu pai, sua... exemplo aqui, eu até postei hoje, inclusive, falando que eu trabalhava numa agência de publicidade e propaganda, eu ganhava um salário, isso há 4 anos atrás. Eu fui para a entrevista do visto e eu fui aprovada, ganhando um salário. E a tua amiga não, que ganhava a Pois mesma coisa. é, e a minha amiga que trabalhava no mesmo lugar e ganhava a mesma quantidade foi negada. Mas aí eu conheço bem a tua história, só que a diferença tua é que você morava com teus pais e a De tua amiga não. novo, uma questão de detalhe, né? De Mas é o prestar que é atenção nos detalhes. vínculo. E também o fato de você morar com os teus pais significava para você que você não arcava com as despesas da tua casa. A tua amiga não morando com os pais, ela arcava. Como que ela consegue, com o salário mínimo, arcar com as despesas da casa e ainda pagar todos os custos de uma viagem? A chance dessa pessoa largar tudo e ficar lá é muito maior do que alguém que mora com os pais. Isso na lógica da cabeça deles, tá? Pode ser que isso não tenha lógica nenhuma que eu estou falando, mas é isso que faz a diferença de você contratar uma assessoria, uma mentoria como da Renata para ir para os Estados Unidos, porque são coisas que nem passa pela sua cabeça, mas a gente que trabalha com isso há anos vai poder te orientar nesse detalhe, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta do Thales. Como é uma entrevista com a família? São todos juntos ou é individual? Essa é uma ótima pergunta, Sim. tá? Porque se você for a família, pai, mãe, filhos, e vocês vão todo mundo para o mesmo lugar, legal. Normalmente tem um porta-voz, mas precisa preparar todo mundo da família, inclusive as crianças, para a entrevista. Porque às vezes a gente constrói e vai falar, e aí? Vai virar para um filho e vai falar assim, e aí, Joãozinho, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Ah, tio, eu vou morar lá.
Tá tirando visto para turismo, vai falar, tio, eu tô indo lá morar, tio, vou estudar lá, vou morar lá. Pô, pode até ser que a criança não tá falando, ela tá com aquilo na cabeça dela, mas ela falou isso, já Já era. era, né? De novo, um detalhe, né? É, Falou ali demais, não tem a história bem elaborada, já. já era. Então, esse é um ponto. Agora, respondendo o Thales, e obrigado pela pergunta, Thales, vão todos juntos. Se você fizer a aplicação todos juntos, pode ir todos juntos, ou você pode também fazer a aplicação individual, tá? Não é obrigado ser todo mundo junto, mas pode ir todo mundo junto. Só tem que tomar cuidado com uma coisa. E eu tive um cliente recentemente que está com a gente agora no processo, que foram 3 famílias juntas fazer. Aí, gente, é muito complicado. É muito complicado. E aí, ainda mais se cada um vai para um lugar diferente. Mas mesmo que for, vai todo mundo para Disney. É muita complicação ali para a cabeça do agente consular. Se o agente consular tiver dúvida na entrevista, ele vai negar. Na Na dúvida, dúvida, ele nega. é a negativa. Por isso que preste atenção, gente, presta atenção nos detalhes, presta atenção na história que você está contando. Ela faz sentido? Às vezes na sua cabeça faz todo sentido, porque é exatamente aquilo. Mas será que para o agente consular essa história ela tá bem costurada, ela tá fazendo sentido? A Hanna fez uma outra pergunta aqui. Muito boa pergunta, Hanna. Obrigado por estar participando, mandando perguntas. Quais as chances de quem já teve o visto negado uma vez, após ter mudado de estado e está em outra profissão? Eu não vou entrar em tantos detalhes, tá, Hanna? Mas assim, ó, qual é o conceito geral de quando você tem um visto negado, tá? Quando você tem um visto negado, o agente consular escreveu alguma coisa lá no sistema. Existe um processo para a gente solicitar isso, mas muitas vezes eles negam o acesso da informação, é um processo chamado ATP, que muitas vezes eles negam o acesso a essa informação. Mas quando a gente tem acesso, que é na minoria das vezes, a gente consegue contra-argumentar o que ele está falando lá. Agora, quando a gente não tem acesso, e aí a maioria das vezes, a gente tem uma metodologia que a gente chama de carta de defesa de visto negado. Quem inventou isso foi a nossa agência. Isso eu nunca vi, eu acompanho vários dos concorrentes, eles são ótimos, tá? Não tenho nada de mal para falar dos meus concorrentes, especialmente as empresas que são bem estruturadas, que já estão há algum tempo aí no mercado, tá? Mas isso fomos nós que inventamos da Rolê, USA. A gente vai dialogar com você, vai entender quais as hipóteses de negativa, quais foram os motivos hipotéticos da negativa, e nós vamos escrever uma carta tentando contra-argumentar com a possível motivo da negativa. O que acontece? Vocês podem observar que na entrevista o agente consular faz 3, 4 perguntas em média e nega. Normalmente, quando aprova, ele faz de 5 a 10 perguntas. Quando ele nega, ele faz de 3 a 5 perguntas. Eu recebo muito comentário do pessoal falando assim, mas ele me perguntou 3 coisas É. e me negou, Por quê? né? A pessoa fica revoltada, me perguntou três Por coisas. que ele negou com 3 a 5 perguntas? Porque ele já tinha uma decisão pré-concebida. Provavelmente foi algo no formulário, né? Ele olhou para a DS e a história não fez sentido para ele. Ele fez 3 perguntas e nessas 3 perguntas não teve nenhum ponto que suprisse a dúvida que ele criou na cabeça dele lendo o teu processo. E aí ele só fez aquelas 2, 3 perguntas ou para te tirar da frente ou para ver se você respondia a dúvida dele. Às vezes ele já está com a negativa na ponta da língua, ele só vai fazer para te tirar da frente dele. Quando você tem o visto negado, a gente tem a chance de escrever. Na primeira aplicação, não pergunta se você tem bens ou não tem, se você tem alguma coisa no teu nome, qual é o teu patrimônio, se você tem investimento, quanto tempo você trabalha no segmento que você trabalha. Ele só pergunta quanto tempo faz que você trabalha nos seus últimos empregos. Se você trabalha 3 meses no teu último emprego, você vai colocar 3 meses e não vai explicar nada lá. Agora, quando você tem uma negativa, qual é a vantagem
de ter negativa. Não é bom ter negativa, Ninguém quer, mas existem né? Ninguém quer chegar numa negativa, mas é bom saber que a gente pode reverter pode isso. reverter isso, sim, a gente reverte a maioria dos casos, tá? Mário, a maioria dos casos a gente reverte. Eu digo para vocês que é um pouco mais de 50% dos casos que vem negado, a gente reverte. Agora, no caso da Hannah, que teve um monte de mudança, mudou de empresa, se melhorou a tua situação, se você comprou uma casa, se você está ganhando mais, se você está numa empresa, melhorou a tua situação, melhor ainda. Tem cliente que fala, eu não tinha imposto de renda, agora eu tenho. Eu não sei o que, tal. Então, melhorou a situação financeira, melhorou os vínculos, tal. Vamos tentar e vamos explicar que a situação melhorou. Uma das perguntas principais no visto negado é o que mudou? Se você vai lá com 3 meses, Mário, mas lá no sistema, quanto tempo você precisa esperar? Eles recomendam 6 meses. Mas se o problema foi plano de viagem, não foi vínculo, pode ir com 2, 3 meses que não tem erro. Não tem erro. É bem Bom, possível você conseguir refazer. vamos escolher uma última pergunta, então. Acho que você tinha, né, uma última pergunta Não, que você selecionou. já cobrimos já. Tem Já cobriu. Vamos escolher uma muita pergunta aqui. A gente vai ter que pedir desculpa ao pessoal, última. não vamos conseguir responder todas. Mas a gente vai deixar para uma próxima live. A gente pode deixar para uma próxima live. Deixa eu ver. Tem muita. Ah, olha só. Essa pergunta é interessante também. A pergunta é da Patrícia. Ela está perguntando assim: com uma carta convite dos Estados Unidos, é mais fácil o visto ser aprovado? Uma carta convite depende. Se, por exemplo, é uma carta convite de uma reunião de trabalho, aumenta muito a sua chance de ser aprovado. Eu estou com um caso de um cliente do Google, aliás, a gente já fez alguns do Google, né? Estou com um cliente do Google, ele me perguntou isso hoje. Ele contratou a gente hoje, mandamos o contrato para ele hoje. Ele fez essa pergunta, faz muita diferença. Muita diferença. Agora, se você recebe uma carta do seu primo que não está com Ela documentos. está explicando aqui, ó, para passeio mesmo. Para passeio, isso aí você recebe uma carta do seu primo, que você vai ficar na casa dele, ele não está com documento, ele está fora de status, não vai te ajudar. Agora, você está indo para passeio e você vai ficar na casa de um amigo em um Wisconsin, a primeira vez que você está indo para os Estados Unidos. E você tem um passeio específico, esse amigo você tem um vínculo de infância com ele. Essa carta ela ajuda muito para eles não estranharem por que você está indo a tua primeira vez, por exemplo, para o Wisconsin. Cada caso é um caso, gente. É muito difícil. Tem umas regras geraisinhas, mas cada caso é um caso. Nesse caso que eu citei, ajuda. No geral, para passeio, a carta não vai fazer tanta diferença. É melhor ter um plano de viagem mais bem elaborado, que faça Para um sentido, né? Do que lugar esperar que a carta turístico, de uma pessoa que mora aqui é, vai fazer a mágica. não vai. Não vai, mas ele é cidadão americano, ele é rico. Não vai fazer muita diferença. É bom ter, eu acho que é bom ter sim, mas não é isso que vai fazer o teu visto ser aprovado. Você tem que tomar todos os cuidados que a gente citou aqui e ainda colocar a carta. Não sei se acho que acabou o nosso tempo, né? Eu ia falar, gente, obrigada por todas as perguntas. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas nessa live, mas vamos planejar uma futura live muito em breve, onde a gente pode abordar mais sobre esse tema de visto, porque é um tema muito amplo, né? Como a gente falou, dá pra. Nossa, dá pra. Assim, é um tema que dá live, assim, pro ano inteiro, se a gente for pensar. Então, eu quero agradecer a sua participação aqui, Mário. Você trouxe um conteúdo extremamente relevante hoje, que eu sei que é a dúvida, né? A preocupação de muita gente que tem o sonho de vir para cá, seja vir para estudar, seja vir para trabalhar, seja vir como turista, né? Para conhecer os Estados Unidos mesmo. Então, quero te agradecer. E fica o convite, né, para a gente fazer uma próxima live aí, Vamos. elaborar um próximo conteúdo. Eu também tenho certeza que vai ser de extrema importância para todo mundo aqui. Pessoal, depois manda para Renata, se vocês gostaram, manda aqui para Renata, porque eu já até comentei contigo, né?
de a gente fazer uma vez por mês, sei lá, estabelecer uma segunda do mês aí, fazer todo mês, fazer uma live sobre visto. Aí tem muito tema, a gente pode falar sobre programa de au pair, sobre visto de estudante, sobre bolsas para estudar em universidade americana e dar dicas aonde tem bolsas de até 100% de bolsa. Nossa, olha, eu recebo também muita pergunta sobre, em questão de estudo, né? O pessoal tem muita dúvida. Então, tem a parte de estudo eu conheço bastante, eu fiz meu mestrado lá e eu cheguei a montar uma ONG aqui no Brasil com um americano, né? A nossa ONG não tem como patrocinador o governo brasileiro, é um americano, chama incentivo.org, e eu desde 2005 eu mexo com isso. Então dá para a gente dar umas dicas bem bacanas aí para o pessoal. O arroba da empresa, o pessoal está perguntando, é Rolê Usa. Rolê Usa. Rolê mesmo de rolê. Vamos dar um rolê? Isso. Rolê nos Estados Unidos, tá? É Rolê USA. Rolê Usa. Eu vou deixar, outra coisa, eu vou deixar a live salva aqui também. Então, o pessoal vai conseguir encontrar o seu arroba, que eu vou deixar salvo aqui. Mas quem perguntou? A A Hanna. A Ana. Hanna é uma querida. Ana, Obrigada, viu, Hanna? Obrigada por estar aqui, pelas suas perguntas. Bom, mas é isso. Te agradeço, Mário. Obrigada por estar aqui também. E vamos planejar mais novas lives. isso aí, valeu. Obrigado, Rê. Tchau. Um beijo para vocês todos no coração. Até mais. Bom, gente, finalizamos a nossa live de hoje. Espero que tenha sido um conteúdo muito, muito bom para vocês. E lembrando que se vocês estão nesse processo, vão começar o processo, né? Para vir aqui para os Estados Unidos no dia 1º de fevereiro. Eu vou dar um super aulão gratuito com informações extremamente relevantes, importantíssimas, para você conseguir começar esse processo e vir para cá da maneira correta, da maneira certa, vir para cá de forma legal. Então, se você quiser participar desse aulão, o link está na minha bio. É só você clicar lá e se inscrever. Vai ser gratuito, dia 1º de fevereiro, às 8 horas da noite. E a gente se vê na quinta-feira no YouTube, porque vai ter mais uma aula lá, também com conteúdo para quem planeja vir para cá. E nos vídeos diários, né, aqui nos Reels, que eu tô postando vídeo todos os dias, a gente se vê. Então, e na live da semana que vem, porque segunda-feira também tem live. Obrigada por todo mundo que acompanhou, pelas perguntas. Eu sei que tem muita gente, a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas em breve a gente vai planejar mais uma live para trazer aqui para vocês, gente. Obrigada e boa noite para vocês.